Então, eu quero ler o texto com os irmãos, Ezequiel 37. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, até o versículo 14. Ezequiel 37, de 1 a 14, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, em algumas traduções, sequíssimos. Quem já ouviu esse texto? Quem conhece essa passagem? Aleluia. Versículo 3: ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do... ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos o espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Aleluia. Pai, nós te damos graças mais uma vez nesta noite. Meu Deus, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Pai, por esta comunhão, por este culto. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que estão aqui nessa noite, por cada família aqui representada. Nós estamos juntos, Pai, unidos em oração, Senhor, em um propósito. Nós queremos orar aqui nessa noite, Senhor, em um mover, Pai, contra toda a ansiedade, Senhor, contra tudo que a ansiedade carrega, contra tudo, Senhor, que não é teu e que porventura tem alcançado nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos, Senhor, que o Senhor remova tudo isso das nossas vidas com o poder que há em seu nome, o nome de Jesus. Nesta noite nós queremos que grandes coisas o Senhor pode fazer aqui neste lugar. Por isso nós declaramos que estamos aqui disponíveis, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Bom, que bênção. Eu quero, antes de fazer o mover,
Na semana passada eu falei sobre até pessoas que fazem tratamento, para que nós possamos orar aqui. Então eu vou reforçar. Não estamos falando que o seu tratamento não deve ser feito. Não estou falando que isso não é eficaz. Não estou falando nada nessa direção. Eu estou falando que existe um Deus vivo, que tem todo o poder, que está aqui nessa noite, que nós vamos orar para que Ele possa curar a sua igreja. Você entende isso? Então nós vamos orar por isso. Nós fizemos jejum, alguns irmãos fizemos jejum hoje. Alguns irmãos intercederam por este momento hoje, para que nós pudéssemos chegar aqui e ter este tempo de oração, irmão, e esse mover. Mas antes disso eu quero falar algumas coisas sobre esse texto. Um texto que é muito conhecido, um texto que por si só traz a sua revelação, um texto que nós sabemos e entendemos que é direcionado para o povo de Israel. Mas como eu tenho dito à igreja algumas vezes, como eu creio, é que Deus ele tem alguns padrões que nós podemos encontrar de como Ele se move, de como Ele age, de como Ele opera na minha vida e na sua. E eu creio que o Deus que estava restaurando uma nação caída, uma nação distante do Senhor, uma nação vazia do seu Espírito, eu creio que nesses dias, esse mesmo Deus tem o poder de fazer estas mesmas coisas no meio da sua igreja. É assim que eu acredito. Amém? Então, irmãos, eu estou clamando, eu estou orando nesses dias, para que o Senhor restaure algumas coisas dentro de nós, dentro dos nossos corações, porque nós somos uma geração com muito apelo externo, com muitas coisas acontecendo, com muita informação, com a internet, com tudo que você quiser, disponível em todo o tempo, e externamente há muita coisa acontecendo. Mas não quer dizer que muita coisa está acontecendo, que há muita vida. Parece até que enquanto mais informação nós temos, nossa geração, parece que mais frio nós ficamos. Parece que mais nós nos afastamos do Espírito. E eu quero crer que nesses dias o Senhor, Ele está restaurando algumas coisas no meio da tua igreja. Eu quero participar disso. Eu penso que a Viva vai estar envolvida nisso também, aonde nós não só analisamos ou ficamos fazendo conta dentro de um culto, aonde nós cremos ao pisarmos dentro deste templo, deste prédio, dessa igreja, que não é a igreja que cura, mas o Deus da igreja, Ele continua com poder para curar. E só o fato de estarmos aqui é um sinal de que grandes coisas podem acontecer nas nossas vidas. Nós não podemos mais vir para a igreja para cumprir uma escala, ou porque os meus filhos precisam ser criados nisso, porque o mundo está muito mal. Nós precisamos vir à igreja para entregar a Deus o que é de Deus, o que é dele. Nós precisamos desejar estar aqui neste lugar. Então, irmãos, por que muitas coisas têm acontecido nas nossas vidas, inclusive sobre a ansiedade que nós estamos falando nesses dias? Porque muitos de nós estamos com o coração funcionando bem, porque muitos de nós estamos até preocupados com a nossa saúde, e você deve se preocupar e cuidar sim. Mas porque muitos de nós no meio da igreja estamos secos por dentro. Porque muitos de nós não vivemos o melhor tempo das nossas vidas com o Senhor. O que está acontecendo? Então, porque o Senhor se levanta e diz à igreja em Apocalipse: você não é quente e nem fria, e por esse motivo eu vou vomitar você. Porque nós vamos nos amoldando, irmão, aos padrões do mundo, às condições. Nós vamos desanimando com os problemas, nós vamos esfriando com as adversidades, com as diferenças. Mas, irmãos, eu tenho um clamor, eu tenho uma oração, que o Senhor, Ele traga um grande avivamento no meio dessa igreja, em toda a igreja dele nessa terra, mas nós estamos falando de igreja viva.
Nós estamos falando do nosso contexto. E aqui existem alguns sinais que apontam, que nos ensinam como esse avivamento chega. Eu separei em 3 tópicos esse sermão hoje. Primeiro é a realidade que nos cerca. Eu quero ler o versículo 1 e 2 de novo. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Então o que nós precisamos entender é que o Senhor, Ele está mostrando a esse profeta, antes de realizar, antes de mudar o cenário, antes de fazer o milagre, antes de trazer o avivamento, antes de soprar o Espírito, Ele está mostrando a realidade. E nós, igreja, não podemos ser uma igreja emocionada ou ingênua, ou uma igreja infantil. Nós precisamos enxergar a realidade real hoje, a nossa realidade. Porque muitos de nós põem culpa na política, e a política nunca vai ser o maior problema da igreja. O problema da humanidade é espiritual, não é político. Nós queremos pôr culpa em um monte de coisa, nós queremos terceirizar essa culpa, mas a realidade da igreja, se a igreja está vazia, se a igreja está fraca, se o Espírito não se move como se moveu um outro dia, não existe outro culpado. Culpado sou eu e você. Então nós precisamos enxergar primeiro qual é o cenário, e parar de pôr a culpa no outro, e dizer: se o pastor fizesse uma campanha de oração, se o meu líder me levasse para o monte, se minha mãe voltasse a orar na madrugada, nós sempre temos algum culpado. O culpado sou eu, o culpado é você. Diga para o seu irmão: o culpado é você. Então nesses dias, há uma igreja madura que o Senhor tem levantado nesses dias, amém? Eu prego a essa igreja, amém? Nesses dias o Senhor tem nos feito enxergar a nossa própria realidade. E nós estamos à porta do encontro, o encontro viva. E nesses dias eu estava orando por isso, irmão. E eu disse: meu Deus, o povo ficava tão animado, e motivado, e cheio de fogo, e não via a hora de chegar um encontro. Hoje você não vê ninguém nem falando. É um burburinho aqui, outro ali. Porque nós estamos tão ocupados com outras coisas, que nós não temos mais nem tempo para aquilo que nos alegrava, para aquilo que nos enchia, para aquilo que nos impulsionava, para aquilo que era o combustível para a nossa vida. E aí, fazendo uma leitura desse cenário, com essa palavra no meu coração, eu resolvi profetizar. Profetizar que esse não será um encontro qualquer. Esse será um encontro mais cheio do Espírito Santo da história que nós já vivemos. Nós estamos falando de coisas espirituais aqui, alguém entendendo? Mas o cenário parece de ossos secos. Mas o cenário parece de esfriamento. Mas o cenário parece dizer algo ao contrário disso. Mas o cenário parece que tem até pessoas que torcem para dar errado. Eu não vim aqui para falar de vingança gospel. Eu só vim aqui para dizer que eu continuo crendo no Deus que nos chamou, que propôs, que levantou essa igreja, que nos levantou mais de uma vez de um vale de ossos secos. E eu vim aqui para profetizar: ossos secos, o Espírito de Deus está neste lugar, e nós vamos viver coisas tremendas nesses dias. Tudo começa no Espírito. Mas perceba, irmão, meu Deus, eu andei vendo algumas coisas sobre Billy Graham esses dias. Eu disse: meu Deus, esse cara arrastava uma multidão, e milhares e milhões de pessoas, sem Instagram, sem internet, e evangelizava, e falava, e ministrava, e o povo descia a lenha nele.
Mas tinha uma coisa que acontecia: muitas pessoas e muitas almas eram salvas. Não interessa o que estão dizendo, irmão. Escuta isso, deixa bem claro no teu coração. Olha o cenário. Vão dizer: daí não sai mais nada, daí é um vale de ossos secos, você não tem mais jeito, para tua casa é só sequidão. Não importa o que estejam falando de você ou da sua realidade, o que importa é que você crê que Deus ainda opera, porque Ele nesses dias está levantando uma igreja, restaurando algo dentro de nós e nos enchendo do fogo. Eu quero pregar sobre isso, sobre uma igreja cheia do fogo. Eu quero falar mais sobre isso nesses dias, sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero falar mais de Deus e menos de problema. Eu quero falar mais de salvação. Eu quero falar mais de alma e menos de contenda. Porque ossos secos sempre existiram, mas um Deus que se levanta no seu trono e manda profetizar contra a sequidão e muda todo o cenário. E eu quero crer que nesses dias nós vamos viver essa mudança de cenário. Mas nós não podemos ser ingênuos. Entenda isso. Eu vim aqui para animar você, mas não para tirar você da realidade. A realidade é: o mundo é sequidão, o mundo é sujo, é um vale de ossos mesmo. Mas o Senhor nos faz enxergar a realidade do mundo, do que nós estamos vivendo. Quem sabe a realidade da nossa própria casa, quem sabe a realidade do nosso próprio coração, nos faz enxergar a realidade. Ele pega o profeta e vem aqui: profeta, vamos dar uma voltinha, eu quero te mostrar umas coisas, vem cá. O que você está enxergando aí? Um vale. Nas nossas cabeças, muitas vezes, Deus só tem pasto verdejante. Quando Deus se levanta, o Espírito Santo vai nos levar para onde? Pastos verdejantes e águas tranquilas. Não. Ele fala: vem aqui que eu quero te mostrar um negocinho. Vem cá. Ossos. O que você enxerga? Ossos. Olha isso. Versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Eu quero crer, irmão, acreditar que se Deus está mostrando isso para nós esses dias, é porque Ele também quer mostrar o que Ele vai fazer na igreja dele. Então, primeiro nós precisamos fazer a leitura do cenário, a realidade que nos cerca. E se há alguma coisa dentro de nós, irmãos, que está seco, escuta isso, você precisa ser honesto. Diga honesto. Diga honesto. Honesto não é só quem paga as suas contas. Honestidade vai além disso. Você precisa ser honesto com você mesmo. Se você está vivendo o que Deus planejou para que você viva. Porque a realidade à sua volta pode ser transformada pelo poder do Espírito, mas algo precisa acontecer dentro de nós primeiro, para que isso tenha alguma influência nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Segundo, ele faz uma pergunta. Eu gosto muito dessa pergunta: esses ossos poderão tornar a viver? Então presta atenção, irmão. Está ligado aqui, 1 e o 2, tá? Tópico 1, tópico 2. A realidade que nos cerca. Conseguimos fazer a leitura, sim ou não? Agora, é possível que esse cenário, que essa realidade seja mudada? Essa é a pergunta que Deus faz a ele. Versículo 3 está aqui, ó. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Versículo 4. Versículo 3 ainda, perdão. Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Deus pergunta: filho do homem, você está enxergando o que eu estou te mostrando?
Você já viu o que quebrou? Você já viu o que está seco? Você já viu o que está errado? Você já viu o que pode melhorar? Você já viu o que foi transformado? Você já fez essa leitura? Já, entendi, estou entendendo. Agora você, não é a igreja, é uma pergunta direta. Você acredita que isso pode ser mudado? Você acredita esses ossos poderão tornar a viver? O que está morto pode tornar a viver? O que está ruim pode ser mudado para que seja transformado em algo bom? Irmão, olha o que eu estou dizendo. O que hoje é motivo para choro, você crê que o Senhor tem poder para tornar em motivo de riso? É isso que ele está perguntando para o profeta. Então, antes de operar, antes de agir, olha os padrões de Deus. Esses padrões são exercidos ainda hoje na nossa vida. Antes de operar, Ele nos mostra a realidade. Antes de operar, Ele ativa a nossa fé. Porque escuta, irmão, você acha que Deus está querendo uma informação do profeta? Deus sentou no banquinho com ele e falou: vamos trocar uma ideia, será que ainda dá para ter muito osso, hein? Será que a gente dá conta de fazer isso aí? Deus não está perguntando isso para o profeta querendo saber uma resposta. Deus está querendo ativar a fé que ele poderia ter em coisas sobrenaturais. Por quê? Um grande avivamento, um grande mover de Deus, um grande mover de cura, uma grande transformação depende de uma fé profunda. E se a nossa fé for rasa, então tudo que acontecer na nossa vida vai ser raso. Então Deus não está perguntando para receber uma informação. Deus está construindo naquele profeta. Deus está fazendo com que aquele profeta exercite a fé, se aprofunde na fé. Então presta atenção, igreja viva, no que o Senhor está nos ministrando hoje. Primeiro, Ele nos mostra a realidade do que está à nossa volta e de repente da nossa realidade espiritual. E depois Ele diz: eu posso fazer isso. Ele sabe que Ele pode, mas Ele está querendo saber se você ainda acredita que Deus faz milagres. Por favor, alguém crê nisso? É sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Se você ainda crê que Deus pode pegar e entrar em um culto como esse e sarar alguém que estava pensando em se matar essa semana toda, alguém consegue acreditar em coisas assim? É sobre isso que eu estou falando. É sobre fazermos uma leitura e entender que o nosso mundo não depende só do nosso umbigo. Que existem muitas pessoas que estão esperando uma palavra que o Espírito já colocou dentro de você, dentro de nós. Porque o mundo está se afogando, porque a cada dia nós somos mais egoístas. Nós até pensamos em ajudar alguém, mas depois que nós resolvermos todas as nossas pendências, primeiro eu vou resolver as minhas coisas, primeiro eu vou cuidar da minha vida, e depois, se der, se sobrar um tempo aí, de repente eu vou ver o que Deus tem para fazer aí. Está errado. E se for construído em um alicerce ruim, não vai parar de pé muito tempo. Então nós precisamos entender, igreja madura, amém? Igreja viva, uma igreja madura. Sabe o que é isso que eu estou acabando de dizer? Igreja viva, uma igreja madura. Isso é uma profecia. Porque a gente tem muito para amadurecer ainda. Meu Deus, isso é uma profecia. Agora o que nós entendemos aqui, que Ele vai mandar profetizar. Terceiro tópico é profetize. O nosso tema é profetize, amém? Mas Ele vai mandar profetizar as palavras que Ele está dizendo. Deus manda profetizar a sua própria palavra. Porque muitos de nós hoje não acreditamos mais em profecias. Porque isso foi banalizado. Isso foi meninice, isso virou coisa de criança no meio das igrejas.
Cada um profetizava mais que o outro, inventava. Isso foi o quê? Pessoas olhando no Facebook, no Orkut, procurando as informações para chegar lá no culto. Irmão, eu vejo que o teu filho faz isso, aquilo, lobo no meio da igreja. E aí o que a gente foi pensando? Isso é tudo mentira, isso é tudo engano, isso é coisa do Satanás, eu não acredito mais, ninguém me engana mais. Por quê? Somos meninos, porque somos imaturos, porque o que o Senhor diz é: profetiza a minha palavra. Ele dá direções bem claras, mas nós ficamos olhando, olha ali, olha aqui, quando nós deveríamos olhar para a santa palavra de Deus, que tem todas as respostas e que tem todos os remédios que nós precisamos. E a palavra do Senhor diz assim, versículo 4, então ele me disse, Deus disse ao profeta, então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmão, eu vou ler esse versículo de novo, ele é muito bom. Versículo 4, Ezequiel 37:4 diz: então ele me disse, é Deus dizendo ao profeta: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quem está frio na sua fé, ouça a palavra do Senhor. Quem necessita de cura na sua vida, ouça a palavra do Senhor. Quem precisa que algo seja transformado e mudado na sua família, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, ouça a palavra do Senhor. Ei. Sabe o que mudou daqui para cá? Nada. Todas as vezes que a sua igreja, que o seu povo ouvir as palavras do Senhor, Ele vai continuar curando, sarando, transformando, e se necessário for, até ressuscitar e trazer vida de volta, Ele vai. Pelo menos é assim que eu acredito. E eu vou pregar porque eu creio dessa maneira, que eu não sirvo um Deus de pedra e nem de pau. Ele é vivo e está aqui no nosso meio. Então profetiza. Estou com problema, profetiza a palavra do Senhor. Eu quero chorar, profetiza a palavra do Senhor. Eu me sinto mal, eu estou doente, profetiza a palavra do Senhor. Eu me sinto só, eu vivo em solidão, profetiza a palavra do Senhor, porque todas as vezes que a palavra dele for profetizada, haverá transformação. É sobre anunciar. Versículo 5. Assim diz o soberano, ó Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Por favor, Igreja Viva, quem deu a ordem? Quem deu a ordem? A ordem foi de Deus. E ele diz: eu profetizei conforme a ordem recebida. O que eu estou vendo são ossos. O que eu estou vendo é um cenário de morte. Mas eu recebi uma ordem, eu recebi uma missão, eu recebi uma direção, e é nela que eu decido permanecer. Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne,
e depois de pele, mas não havia espírito neles. Eu anotei algo aqui, irmão, olha só. A religião pode juntar os ossos, mas só o Espírito Santo pode dar vida. E muitas vezes na igreja o que a gente faz é juntar osso. Muitas vezes o que a gente faz na igreja é deixar os ossos bonitos. Mas não é isso que Deus mandou profetizar. Ele mandou profetizar vida. E muitas vezes na nossa igreja hoje, na atualidade, a igreja do Senhor sabe embelezar os ossos, sabe fazer um templo bonito, sabe colocar as coisas no seu devido lugar, mas a igreja está vazia, e a ordem não é deixar os ossos bonitos, é profetizar vida, é que o Espírito entre nesses ossos. Tem gente que só olha a organização, que só olha de uma maneira racional. Ah, amigão, desculpa, me perdoa. Os padrões de Deus são tão elevados, tão altos, que vai bugar o nosso sistema. Então só vai. Quem está entendendo isso? Só vai, Ele mandou, então vai. Ah, mas está tudo seco, mas está tudo morto, mas já vieram outros. Não importa, Ele mandou, então vai. Se é Deus que mandou, vai. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem. É lindo isso, não é? Mas alguém acha lindo isso? Profetizei conforme a ordem recebida. Quem deu a ordem? Então a segunda vez ele está profetizando e está dizendo: eu profetizei, eu estou falando o que me mandaram falar. Eu estou profetizando o que eu não posso fazer, mas Deus me mandou falar, me mandou fazer. Então não importa o que eu posso, o que eu não posso, importa o que Ele está dizendo. Se Ele está dizendo, então vai acontecer nas nossas vidas. Meu Deus, eu acho que nós vamos viver algo tremendo aqui nesses dias. Porque eu sinto o Espírito entrando dentro dos ossos da carne e nos fazendo viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Nossos cultos não vão ser um conjunto de ossos secos, serão sede de um grande avivamento e de mover do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Ah, irmão, meu Deus, Senhor, nos ajuda, Pai, a administrar e entender tudo isso, Pai. Isso é demais para nós, para o nosso entendimento. Mas nós consagramos e colocamos tudo isso diante de Ti, Senhor. Nos ajuda a administrar e entender tudo isso que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, Pai. Quem está entendendo isso? O cenário era morte, o cenário era escassez, o cenário era ossos secos, o cenário era terrível. E agora o cenário é: depois de receber uma informação, depois de entender a realidade, depois de obedecer a ordem e a direção, o cenário de morte se transforma em um cenário de um exército enorme. Quem pode fazer uma coisa assim, irmão? Quem está entendendo, por favor? Quem pode fazer uma coisa como essa? Só Deus pode fazer algo como esse. E eu vim aqui pregar isso antes de fazer um mover de oração, porque eu quero orar com você e profetizar sobre a sua vida, que Deus não tem ansiedade preparado para você. O que Deus tem é algo poderoso, o que Deus tem é vida. Deus não tem morte para a sua casa, para a sua família. O que Ele tem é transformação. Agora, o que eu preciso antes de entrar nesse espírito é entender o que eu fiz de errado para vir parar aqui.
Porque o menino reclama, a menina fica emburrada, mas o homem e a mulher de Deus entende que entrou num buraco porque alguma coisa aconteceu, ou foi o inimigo, ou foi alguma atitude minha, e não importa o que aconteceu, eu quero sair daqui.